Adaptação ao frio. Olá, tudo bem? Bem-vindo a todos. Hoje nós vamos falar sobre proteínas de choque térmico, adaptação ao frio e ao calor, como isso se adapta para a gente, para nós profissionais de saúde e para o público em geral, para longevidade e performance. Na aula passada a gente falou um pouco sobre xenormese, aprendemos um pouco sobre o NRF1. É bom a gente rever esse NRF1 e os processos dele para a longevidade e o que as plantas fazem para a gente poder ser mais longevos. Hoje a gente vai experimentar um pouco do que muitos fisioterapeutas fazem, às vezes em transplante médicos também faz, que é frio e calor, mas de uma perspectiva que a maioria ainda não conhece, que é da parte genética e epigenética. Porque, ao que parece, expor seu corpo a temperaturas nada confortáveis é outra maneira muito eficaz de ativar seus genes de longevidade. David Sinclair, que é um dos principais pesquisadores do mundo na atualidade sobre a ciência de estresse e longevidade. Exposição ao frio e choque pelo frio é o que nós vamos começar agora, e depois a gente vai exposição ao calor e as proteínas que isso ocasiona e o que isso ocasiona dentro do corpo da gente. Então a gente está entrando numa forma de ver isso de uma forma diferente. Antes da gente entrar, é bom a gente entender, vou rever esses conceitos de transcrição e tradução. Então, transcrição é quando o DNA, o RNA, tem uma RNA polimerase, que é uma enzima, faz a fita de RNA, e aí ela transcreve, é como se eu copiasse a receita de um bolo. Depois que eu copio essa receita de um bolo, eu preciso fazer o bolo. E aí o que acontece? Eu levo para a tradução. E essa tradução acontece fora do núcleo, quando a fita de RNA vai para o ribossomo. Ali eu tenho a leitura do que é a receita. A receita vai construir, é uma receita para construção de proteínas. Ela vai construindo com as letras, adenina, guanina, timina, você vai construindo citosina, etc. Você vai construindo os aminoácidos, a cadeia de aminoácidos, a proteína, certo? Então aqui eu tenho essas formas: transcrição e translação. Na célula aqui embaixo a gente vê esse mesmo processo da fita de DNA, ela saindo, indo para o ribossomo para criar a tradução. E aqui embaixo é só a transcrição. Então, muito importante a gente entender isso, porque é através disso que a gente constrói e repara, ou, por exemplo, eu construo uma proteína de reparação de dano celular. Com o frio, tudo fica meio lento, inclusive o nosso metabolismo. Os organismos vivos desenvolveram muitos mecanismos para lidar com estressores ambientais e as mudanças nas condições climáticas. Na aula passada, eu terminei a aula, nós terminamos a aula e eu falando lá do primeiro módulo do meu curso, quando a gente aprende sobre energia. Fugiu o nome agora. Alostase e energia adaptativa, correto? Então, quando a gente tem energias adaptativas, que são tipo pacotes de vida de videogame, eu tenho mais capacidade de enfrentar os estressores e me diminuir menos na minha capacidade de tamponamento, de equilíbrio, de homeostase, que tem a ver com a alostase, a capacidade alostática. Então, se eu exponho o meu corpo constantemente a pequenos estresses horméticos, eu estou fazendo ao meu corpo a adaptação a melhorar. E o estresse ao frio e ao calor tem esse potencial. Na verdade, nós somos feitos para estar na natureza. O nosso corpo não entende que nós estamos numa vida moderna, onde eu me protejo do frio e não ativo dentro de mim o que eu deveria ativar para me melhorar do frio. Porque eu me agasalho, eu me
protejo antes que isso aconteça, mas é benéfico para o corpo começar a ativar essas proteínas, porque isso faz você aumentar a sua capacidade de energia adaptativa, a sua capacidade holostática. Isso significa o quê? Se eu tenho, por exemplo, a minha capacidade de suportar uma doença pode ser aqui ou aqui. Se eu tiver aqui, eu vou fazer isso e melhorar. Enquanto se eu tiver aqui, eu posso adoecer bastante e nem recuperar mais. Então, quanto mais energias adaptativas, mais pacotes eu tenho para trabalhar o meu equilíbrio. Esse equilíbrio de homeostase a gente vai perdendo. E quanto mais capacidade eu tenho, mais aqui fica o meu entorno de equilíbrio, enquanto uma pessoa que está morrendo, um vírus atingir ela é muito mais perigoso do que uma pessoa que tem muita energia adaptativa e carga alostática, porque a minha capacidade de equilíbrio está aqui, ó. Eu fico nessa curva assim, ó. Eu me estimulo no estresse, eu melhoro. Eu me estimulo no estresse. Então, a minha homeostasia, a minha curva de homeostasia está aqui de equilíbrio, enquanto a de uma pessoa que está mais doente está aqui embaixo. Então, e ela cada vez menos está adaptando, ela tem menos alostase futura. Ou seja, quando eu tenho energia adaptativa, eu tenho carga futura para algum estresse muito alto. Então, nós temos essa percepção, porém, a vida moderna, nós temos esse dentro da gente, dentro da leitura genética, a gente produz proteínas para suportar e melhorar isso. Isso nos faria mais forte. Mas o que a gente está vendo é que a vida moderna que tira, que a gente ganha tudo passivo, tira exatamente esse poder. A atividade física faz exatamente isso, quando feita hormeticamente. Em excesso, ela faz o contrário, ela fica desadaptativa. Ela é adaptativa em estímulos baixos a moderados. Então, ela vai me dando pacotes adaptativos que me faz ser mais longevo, porque eu aumento a minha alostase, o lugar de onde eu me equilibro. O lugar onde a pessoa que não tem flexibilidade metabólica, que já perdeu o controle metabólico, que o caldo entornou, esperou os exames de sangue ficarem ruins para tomar atitude, está muito mais embaixo do que uma pessoa que previne e está mais em cima. Então, durante o choque ao frio, a membrana celular e a atividade enzimática diminuem e você reduz a eficiência na tradução e transcrição do RNA. Tradução no ribossomo, como a gente viu, e a transcrição lá dentro do DNA, quando a fita de lê o que ela vai produzir. As proteínas de choque frio, CSPs, são proteínas multifuncionais de ligação de RNA e DNA, caracterizadas por domínios de choque frios, CSDs, que fixam proteínas e RNA mal dobrados. Em humanos, as proteínas predominantes de choque são as famílias das proteínas X-box, Y-box, desculpa, X não, Y-box. O mais conhecido deles é a proteína Y-box 1 e YB1. É alvo potencial de terapia para o câncer. O corpo humano tenta manter uma temperatura homeostática em torno de 36 e 37 graus. Esse equilíbrio de homeostático, quando eu falo da alostase, é para todo o corpo, para tudo, tá? Eu desafiar ele em temperaturas, eu faço com que ele melhore, que ele suporte outras temperaturas. Se eu não faço as adaptações, o meu corpo passa a não suportar mudanças de temperatura. Os desvios perturbam a homeostase e fazem com que as mudanças adaptativas da energia adaptativa, que eu expliquei mais cedo, permaneçam nesta faixa. O condicionamento adequado leva ao aumento da tolerância e adaptação ao estresse por meio da hormese, que é tudo que eu expliquei anteriormente. Você começará a tolerar um clima mais alto ou mais baixo com base na exposição prévia que você recebeu.
eu estou aumentando a minha capacidade de tamponamento, eu estou me adaptando, e a alostase faz com que futuramente, se eu passar por uma geada muito grande, eu tenha a capacidade de meu organismo superar aquilo de uma forma muito mais rápida do que uma pessoa que não faz nada. O metabolismo do frio cria dois tipos de reações: ações isolantes, redirecionando o fluxo sanguíneo para longe das extremidades, extremidades pé e mão, e vindo para onde a gente tem órgão vital, e para aquecer aqui, e ações metabólicas, aumentando a taxa metabólica, tireoide principalmente, para produzir calor. Se um deles for limitado, por exemplo, ações isolantes, ou seja, se você estiver tremendo, o outro compensará aumentando o metabolismo. As reações isolantes incluem arrepios, busca de calor para o centro e diminuição do fluxo sanguíneo. Após o esgotamento das reações isolantes, o corpo convoca a termogênese adaptativa, sem tremores, um processo que modula o desacoplamento mitocondrial e a geração de energia no músculo esquelético. Tremer queima principalmente ácidos graxos como fonte de energia. Mas, se você sustentar por muito tempo, isso pode começar a consumir glicogênio. Isso significa que esse processo queima principalmente gorduras. Mais sustentado, ou seja, longe da hormese, ele começa a comer glicogênio e provavelmente músculo. Benefícios. Quando as células passam por estresse relacionado ao frio, elas ativam proteínas de choque ao frio, que começam a regular a expressão gênica, que a gente viu lá no começo. Eu começo a produzir a RNA polimerase, abre a fita, vem o RNA, faz a leitura, copia a receita do bolo, mas para produzir o bolo ele tem que sair da célula e ir na fábrica, na cozinha. A cozinha é o ribossomo, onde ele vai começar a produzir essas proteínas que nos tornam longevos, saudáveis, energia adaptativa, carga alostática mais para cima, que me suporta os estresses e as adversidades que virão. A exposição ao frio aumenta a norepinefrina, que promove foco, vigília, atenção e humor. Ou seja, eu estou mexendo no meu sistema nervoso autônomo. E principalmente nessa fase de estresse, o simpático. Foi demonstrado que fazer crioterapia por 3 semanas reduz a depressão e a ansiedade em pessoas com transtornos depressivos. Por que isso? Normalmente, depois que você tem o choque, que você aumenta a adrenalina, o teu corpo vai combater de uma forma normal quando o estresse é hormético, ou seja, meu equilíbrio é aqui. O estresse hormético é aqui, ó, um limiar baixo. E aí eu estimulo dentro do meu DNA a produção de proteínas de choque térmico. Essas proteínas passam a fazer isso e me melhorar. E aí, meu próximo nível vai ser esse, na próxima vez que eu me expor a isso. Então, e aí, meu próximo nível vai aumentando. Acontece que, de imediato, quando eu passo na primeira exposição, quando eu passo daqui, ó, quando eu vou acima que eu recupero do estresse, que o meu organismo produz proteínas para eu recuperar do estresse, do choque frio, ou seja, ele me aquece naquele momento, ele me esquenta em relação eu ativo o lado contrário de saciedade, depois que eu estabilizo e me aqueço. É quase sempre assim, é os dois lados da moeda. Na sociedade, como eu disse na aula anterior, a gente é estimulado a um lado só, tanto na fisioterapia quanto na medicina. A gente quer um lado do metabolismo, principalmente o de construir, de anabolismo. E a gente não é estimulado a fazer o catabolismo. Esse processo tem um pouco a ver com catabolismo, ou muito a ver, como a gente vai ver mais na frente nessa aula. Quase tudo aonde a gente precisa recuperar, melhorar, ser longevo, energia adaptativa, melhorar a capacidade alostática de me manter saudável
e passar por adversidades futuras, inclusive por um trauma. Se a gente está falando, por exemplo, com um fisioterapeuta ou com alguém do esporte, a minha capacidade de suportar pancadas e traumas é através de energia adaptativa. E eu consigo isso passando por pequenos estresses. Ficando em casa e acomodada, assim como se eu tenho uma dor aqui. Vamos falar assim com o paciente, por exemplo, quando a gente está fazendo exercício, que está fraco no pulso. Se você colocar a descarga de peso, ai, dói, não quero fazer, tá doendo meu pulso. Se ele não passar por esse pequeno estresse adaptativo, ele nunca vai melhorar. E todo fisioterapeuta que tenta colocar lá, comecei a fazer descarga de peso, não, doeu, parou, ai, não quero mais. Você tem que entender até quanto é desfavorável ou não. Se estiver sendo hormético o estímulo que você está dando, tanto você que não é paciente, tanto você profissional, você está criando uma energia adaptativa para que ele não mais, no futuro próximo, aquela descarga, ou se ele for receber uma pancada, não faça nem cosquinha nele mais. É por isso que quanto mais debilidado eu for, quanto menos energia adaptativa e carga alostática eu tenho, mais fácil eu fico de me lesionar. Não só por perda dos produtos internos homeostáticos, mas estão todos relacionados, como a gente vai ver na próxima aula, em metabolônica, o processo de cura, e isso tem a ver com a mitocôndria. Seguindo, benefícios. Essa adrenalina elevada é útil durante algumas partes do dia, mas não cronicamente, especialmente à noite. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada. Nesta aula, novamente, a gente falou de xenormese, os melhores horários para eu estimular. Aqui também é por causa do meu relógio biológico. Nós não fomos feitos para estar na vida moderna, aonde a gente tem luz artificial. A luz artificial para o meu hipotálamo, hipófise, não é luz artificial, é uma luz do sol. A gente foi feito para viver hormonalmente e mecanicamente e fisicamente, fisiologicamente, metabolicamente, nessas janelas em dias, 24 horas, semana, ano, 365 dias, verão, principalmente nós brasileiros, inverno e verão, porque mudam inclusive os nutrientes que tem entre um e outro e o metabolismo do meu corpo também. Quando a gente interfere nisso, inclusive em plantas que a gente consome, a gente altera toda essa mecânica de leitura genética. E quando eu não estimulo essa leitura, é como se a fase epigenética, que é tudo que nós estamos fazendo, é estilo de vida, epigenética, a forma que eu vou ler a minha parte digital, o DNA é digital, o que provoca a leitura, você está vendo o RNA lendo lá, e aí depois ele vai fazer o bolo, essa parte é analógica. Eu perco a leitura, como se eu arranhasse o CD, e aí eu não consigo ler mais. E aí eu passo a produzir proteínas desnaturadas. Em vez de eu produzir proteínas como a citoína, o FOX, antioxidantes, eu passo a produzir o contrário, eu começo a acumular proteínas desnaturadas, e aí isso é um processo do envelhecimento. Então, desde cedo a gente começar a fazer energia adaptativa, ou se você já está na segunda fase da vida, dos 50 para o 100, dos 50 até o 100, começa agora, nunca é tarde. Começa agora e começa a ganhar energia adaptativa cada vez mais. Então, o frio pode diminuir a inflamação observada na artrite. Tomar um banho de gelo ou ducha fria é incrível para reduzir dores musculares e quaisquer dores. É ótimo para a recuperação e também para torná-lo flexível, de flexibilidade muscular mesmo, novamente, mas de flexibilidade metabólica também. A terapêutica pelo frio pode ajudar no tratamento de doenças neurodegenerativas, suprimindo a apoptose neural e a inflamação. Uma das proteínas, a CAR-HSP1, que tem a ver com cálcio, se liga e estabiliza o fator de necrose tumoral, TNF. Eu lembro que todo o material didático vai estar lá, é muito mais do que esse. Aqui eu estou ensinando as principais partes que estão dentro do material didático que está dentro do nosso curso, tá bom? E as dúvidas a gente esclarece dentro do nosso grupo.
O frio aumenta a adiponectina, que é uma proteína que ajuda a regulação do açúcar no sangue. Veja bem, eu estou estimulando pequenos estímulos no horário correto, dentro do meu ciclo celular circadiano, que a gente vai ter uma aula só sobre isso também. Eu começo a estimular a melhorar o metabolismo do açúcar, do carboidrato no meu sangue, o que vai me tornar mais longevo, porque um dos problemas é eu perder esses tamponamentos do carboidrato e começar a inflamação com a resistência à insulina, como a gente viu no módulo, 2 módulos atrás. A frieza, ou o frio, promove a captação de glicose na GLUT4 e pode ser usada para prevenir o diabetes diabetes tipo 2. Ele abre os receptores GLUT4 e aí principalmente o músculo, começa a chupar a glicose e armazenando dentro do músculo como glicogênio. Essa parte a gente vai ver inteiramente na fisiologia muscular. A proteína de choque ao frio YB1 é importante para o desenvolvimento embrionário e a sobrevivência, não só embrionário, mas de células tronco. Ou seja, eu faço uma atividade física, eu faço um exercício, eu tenho pequenos machucados, e isso é a energia adaptativa. Esses pequenos machucados, vou fazer uma leitura no meu DNA, o RNA vai abrir, copiar o bolo, porque eu passei por um estresse, e vai lá para a cozinha cozinhar uma proteína para melhorar isso. Entre esses processos estão esses. Então, a proteína de choque do frio YB1 é importante para o desenvolvimento embrionário e sobrevivência. Desculpa. Para esse processo muscular, a gente tem a célula satélite ou célula tronco musculares. Então, a célula tronco, ela fica esperando ser estimulada para ela desenvolver e formar uma célula muscular. Então, quando eu fiz esse pequeno estímulo, o RNA foi lá, quando eu começo a estimular na tradução, eu começo a estimular a produção de célula tronco ou a célula satélite para recuperar e eu ganhar hipertrofia, ou eu recuperar de uma lesão, ou um hospitalizado que está perdendo massa muscular e sarcopenia, melhorar. Ou você que está acima dos 50 anos, começar a melhorar. O processo é sempre esse, de energia adaptativa. Eu adaptei e melhorei. E isso acontece, se eu começo a ficar senescente, eu começo a ter um barulho nessa formação de célula-tronco. Esses processos que a gente está passando e eu estou ensinando, ajuda a não ter esse barulho e a célula senescente cair para ser o que ela é. Então, a célula muscular tronco, ela vai ser o que ela é e não ficar senescente. Desculpa, senescente é quando ela, por exemplo, é uma célula muscular e ela virou tá dentro do olho. Então, ali vai ter uma célula senescente que vai ser um corpo, quase que um corpo estranho no lugar errado. Ela vai estar caduca, é como se ela ficasse caduca. A gente chama isso de barulho. Quem chamou isso, que eu vi falando, eu aprendi, foi com David Sinclair, de barulho. Eu já dei uma aula sobre isso, que não é a importância dessa aula agora. O frio ativa o tecido adiposo marrom. Eu vou deixar um texto que eu já escrevi, está no meu site, sobre tecido marrom, tecido adiposo marrom e a importância dele para o nosso organismo e saúde. O tecido adiposo marrom melhora o funcionamento mitocondrial, o metabolismo e a termorregulação. Aumenta o gasto energético e a taxa metabólica. A exposição ao frio estimula o metabolismo lipídico, queima o tecido adiposo branco e diminui os triglicerídeos. A UCP1 ou termogenina aumenta o que promove a adaptação ao estresse, o equilíbrio redox e o escurecimento da gordura branca em gordura marrom. A gente precisa ter gordura marrom. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo menos gordura marrom e tendo mais a gordura branca, que é a gordura visceral e as outras gorduras que a gente não quer. Uma experiência de 10 dias em homens obesos mostrou que sentar numa sala fria, isso daí dá mais de 58 Fahrenheit, eu não mudei aqui, mais ou menos 14 graus Celsius, durante 6 horas por dia, aumenta a taxa metabólica em 14%. Existe uma hipótese chamada desacoplamento para sobreviver, que sugere que o aumento do desacoplamento mitocondrial
e, portanto, o aumento do gasto energético, do metabolismo, podem aumentar a longevidade, evitando a formação de espécies reativas do oxigênio, ROS. No próximo módulo, a gente vai aprender perfeitamente sobre isso, sobre os. A gente já viu um pouco, mas agora a gente vai aprofundar na próxima aula sobre as espécies reativas de oxigênio. Ela é um tipo de defesa celular. E normalmente, quando ela libera, se por um trauma, por um estresse, por um adoecimento, já em queda disso, se eu não saio desse ciclo de defesa celular, eu aumento essa produção de espécies reativas do oxigênio. Ela em excesso, ou uma atividade física super em excesso, então, por exemplo, fora da capacidade hormética, eu libero muito isso e não tenho capacidade de tamponar isso. Todos esses pequenos estressores que eu já estou fazendo, eu melhoro a minha capacidade de passar por uma atividade física mais intensa. A chegar aos 70 anos de uma forma muito mais longevo. Benefícios. A expressão de proteína desacoplada 1 nas mitocôndrias do músculo esquelético aumentam consideravelmente a expectativa de vida, que foi o que eu acabei de explicar. A UCP1, ou termogenina, é uma proteína desacopladora encontrada nas mitocôndrias do tecido adiposo marrom, que é o que a gente vai perdendo com a idade. A gente tem que estimular a manter, principalmente depois dos 50. Aí é a hora de dar com tudo. É a hora que eu quero ter esses choques. É usada para gerar calor por meio de termogênese sem tremores. O jejum, o exercício e a exposição ao calor e ao frio promovem ICP1, que, por sua vez, aumentam as proteínas de choque térmico e o metabolismo lipídico. Tudo isso eu estou passando por pequenos estressores, o meu corpo faz a leitura genética, produz proteína, produz os aminoácidos e a leitura vai fazendo o bolo para me adaptar e me tornar mais forte. Aí eu faço um exercício, eu aumento a carga, eu aumento o volume, eu aumento eu vou passar por um estresse muito menor, porque eu já estou condicionado mais acima. E isso quer dizer que se eu passar por um estresse muito grande de uma doença, de um vírus, eu vou estar aqui em cima em vez de aqui. Eu vou ter muita gasolina no tanque. Vai estar mais do que sobrando. Eu faço isso. Enquanto quem não faz, faz isso. Algumas pessoas me falaram: ah, mas a pessoa era tão saudável e não sei o que agora, principalmente com a pandemia que passou. Mas por que ele adoeceu e não conseguiu sobreviver a tal coisa? Porque normalmente os estímulos dele não estavam adaptativos. Os estímulos dele estavam entornando água. Em vez de ele estar adaptando, ele estava desadaptando, por mais que ele parecesse forte. Um atleta de alto rendimento, ele é desadaptativo na maioria das vezes. Porque ele faz um estresse, por isso que existe o overtraining. Maioria das vezes ele é desadaptativo e por isso ele machuca e lesiona bastante. Ou ele tem que chegar num limiar bastante de treinando em pacotes, e pacotes, e pacotes. Grandes atletas de rendimento têm esse pacote de energia. Outros que você começa a ver lesionado bastante é porque eles perdem essas energias adaptativas. E a zona de homeostase dele vai diminuindo. Então, em vez dele estar aumentando na zona de homeostase para cá, ele está diminuindo porque o estresse dele não está melhorando. O corpo dele não está conseguindo produzir proteínas que melhore ele e torne ele adaptado. Entendeu? Dormir em temperaturas ligeiramente mais frias melhora o início do sono. Isso é muito importante para quem tem, mas a gente vai ter uma aula, quem tem dificuldade do sono, mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso, o tempo gasto em sono profundo e a satisfação geral do sono. Então, repetindo, dormir numa temperatura mais baixa, não só isso, como ele baixa o teu metabolismo, baixa tudo, você tem um sono melhor, você tem uma qualidade melhor do sono e uma satisfação melhor do sono. E também pode ajudar a produção de melatonina e na regulação do relógio circadiano, que é o que a gente mais precisa. A natação no inverno reduz o ácido úrico e aumenta a glutationa, que a gente viu na última aula, o principal antioxidante do corpo e relacionado com a URF1, né? O RF1. Que é NRF1, desculpa, NRF1.
A NRF1, se a gente lembrar, está fora do citosol. O estresse ativa, acopla ela, que faz ela passar para dentro do RNA e ativar o RNA, a RNA polimerase, que faz copiar a receita para produzir a proteína glutationa, o hormônio glutationa, que promove a desintoxicação e o sistema antioxidante do corpo. A glutationa é um sistema antioxidante do corpo. A imersão em água moderadamente fria reduz a frequência cardíaca, o cortisol, que é o hormônio do estresse, a pressão arterial sistólica e a inflamação após algum trauma. Também foi demonstrado que melhora o bem-estar geral. Que engraçado, eu tinha tirado isso do slide. A exposição ao frio ativa o sistema imunológico de forma semelhante ao exercício, quando é hormético, e pode fortalecer a imunidade. A natação no inverno reduz... Eu repeti?